Gente, que jogo! E olha, Big Boys, Vasco e Flamengo e Fluminense e Grêmio também foi um jogão. Vocês lembram disso no primeiro turno? Aí de 4 cariocas, 3 figurando um dos melhores jogos da temporada. Melhor jogo do ano, eu acho um dos melhores sim. A Marcinha Magalhães foi lá e conta pra gente a história desse jogo. Roda. O Flamengo não perde há meses e tem em breve o jogo mais importante do ano, a final da Libertadores. Por conta disso, rodada antecipada do Brasileirão, clássico dos milhões no Maracanã. Flamengo e Vasco é daqueles jogos que mexe com os cariocas. Eu acho que é uma emoção muito grande, né? A rivalidade é maior que tem no Brasil, né? Pra mim, no caso. Acho que hoje dá 2-0 Vasco. Tem casal que torce junto, mas cada um para o seu time. Eu tô tentando fazer porque ela vire flamenguista. Tô tentando. Nessa fase do Flamengo aí, qualquer um tá querendo virar. Nasci vascaína, vou morrer vascaína. Rivalidade sim, mas em paz. A gente só espera que esteja